Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. E que nessa manhã eu quero esclarecer, ou seja, também disponibilizar situações que pregam agredindo a pessoa, às vezes de Raabe como meretriz, mas a prostituição dela era o espiritual. Às vezes criticam também a atitude de Jezabel e mal se esquecem que, ou não sabem, não pesquisaram, que essa aliança veio lá de Davi com o Irão, depois da morte de Davi, Salomão fez também a aliança, e sucedeu que Ribal, pai também de Jezabel, permaneceu com a mesma aliança que já era destrutiva no tempo de Salomão, e ele tinha princípio, ele que não seguiu a orientação de servir ao Deus verdadeiro. Então também como fazem discurso que penina tem que sair da sua vida, isso e aquilo. Então quero falar aqui nesse ponto, os 7 sintomas de Ana demonstrados na Bíblia psicanaliticamente, que são sintomas interior refletido no exterior. Eu quero, dentro da leitura, falar que esses relacionamentos, em primeiro lugar, é abalado, que abala, ele afeta o relacionamento com Deus, e segundo a família, que era o problema que ela tinha, né, da pendenga com Penina, porque Deus é que fechou a madre dela. Em terceiro lugar, a sociedade, que representava todo ser relacionado com, humanamente falando, com outras pessoas, e às vezes a gente, por ter desgosto, a gente se contrai, a gente se reprime, a gente não somos comunicativos, nos prendemos dentro da nossa caverna de aborrecimento. Eu quero falar também, para maior compreensão, o corpo, ele psicanaliticamente ou psicologicamente, ele bem gerenciado, ele gera 3 hormônios, é a serotonina, a dopamina e a neuroadrenalina. E esses hormônios, quando é gerado, a alma ela está bem, ela leva a pensamentos positivos, a emoções construtivas, como os sonhos, né? E principalmente no espírito, a principal comunhão com Deus dentro desse relacionamento. E dentro de alguns sintomas de Ana, refletido dentro dessa tricotomia humana, 7 pontos que eu pude observar também, no corpo, né? Primeiro, ela chorava abundantemente. Segundo lugar, ela não comia. Na alma, né? Terceiro e quarto ponto, ela, coração entristecido e alma amargurada. No espírito, o quinto, sexto, sétimo ponto, atribulada de espírito. O excesso de ansiedade que ela vivia. E a aflita, desgostosa, ela só falava de sua situação. Então, para a gente ter um maior entendimento, que muitos criticam Penina, e eu vou adentrar nesse ponto, mas antes eu vou fazer a leitura aqui, para que os amados me acompanhem melhor, que vai dizer aqui que houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zúfer, o Eflateu, e esse tinha 2 mulheres, está bem explícito aqui, tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia esse homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Nio e Finéias,
os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, olha só, a Ana dava parte excelente, porquanto a amava, a Ana. Porém, o Senhor, olha aí, lhe tinha cerrado a madre, e sua competidora, por isso, excessivamente a irritava, ao ponto de embravecer, porque o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Olha bem, e assim fazia de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava pelo que chorava muito, e não comia, conforme eu já falei. E Elcana, seu marido, disse a Ana: por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Foi também a mesma situação que aconteceu com Jacó, né? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, que estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, e ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição, olha só, da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva, de te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso é o pacto de fidelidade. E sucedeu que, perseverando, isso também foi importante, ela em orar perante o Senhor, e Eli fez menção à sua boca. Olha só, ela não adorava, ela só ia para estar pedindo, estava querendo resolver a sua pendenga, ou a sua necessidade que ela achava que era emergencial. Porquanto Ana no seu coração falava, somente movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha aí. E disse ele: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou mulher, olha aí, atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados, olha só, o que muitos fazem, e dos meus desgostos, tenho falado até agora. É o que muitos vão para a casa do Senhor fazer. Mas olha o porquê que tudo isso estava acontecendo na vida dela. Porque só ia para pedir, ela só ia para os seus interesses, não para louvar a Deus. Olha aqui, entenda aqui, ó. Então respondeu Eli e disse: vai-te em paz. Olha só, houve uma bênção liberada aqui. E respondeu Eli e disse: vai-te em paz. O Deus de Israel conceda a tua petição. E disse ela: ache graça a tua serva aos teus olhos. Assim Ana se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então agora, quando o sumo sacerdote, ele abençoa, libera a benção para ela, ela já come, e o semblante dela já não é triste. E aqui vai dizer que eles se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. Agora ela toma uma outra compostura das suas ações. Oraram perante o Senhor. E agora voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E agora ela volta a ter um relacionamento físico, emocional, depois de ter um relacionamento espiritual com Deus, não só na parte de petição, mas de adoração. Então diz que Elcana conheceu, ou seja, voltar o teu coito. Conheceu a Ana, sua mulher,
e o Senhor se lembrou dela, né? Então, para os amados terem noção que conforme eu falei, a gente fala de coisas que às vezes não entende. Um marco histórico, que era costume, conforme eu quero citar, Ana era a primeira mulher, Penina a segunda. Foi ela que escolheu. Era esse procedimento, já um costume em Israel que se procedia. No caso de Abraão e Sara, chamou Agar. Depois Agar também passou a constrangir, a ser empecilho, quando nasceu Ismael. E o que ela fez? Interessante que Isaac não seguiu o procedimento do pai, esse mesmo protocolo. Ele preferiu orar até Rebeca receber, né, a sua bênção, que foi uma porção dobrada, Esaú e Jacó. Mas Jacó, devido a essa situação de parentesco também, se casou com as primas. E vocês sabem que Leia, Jacó e Raquel, também dentro dessa comunhão, elas cederam as concubinas. E um fato importante que poderia acontecer, era um grave problema, mas a misericórdia de Deus era tão grande, esse problema de congenitude, porque eles eram parentes. E a misericórdia de Deus, na vida deles, de não nascerem filhos atrofiados, neurologicamente falando, ou siameses, ou com síndrome de Down, conforme esse mongolismo, o Hanseri, que é uma doença também, que é congenitude, o pé com tendão de Aquiles, o System, o aracnide e tantas outras deformidade física, biológica, que podem acontecer devido a essa situação. O interessante é que quando ela fala para o sacerdote, até agora eu só tenho falado dos meus problemas, eu tenho falado das minhas amarguras. E ela reconheceu, ela se abriu perante o sacerdote, e o sacerdote abençoou ela, e ela passou a adorar. Deus abriu a madre dela, liberou a bênção para ela. Ela já passou, depois daquela palavra de bênção, que Deus lhe conceda a petição do seu coração, ela já comeu, já saiu dali alegre, já não era triste o seu semblante. De madrugada, antes de irem para Ramá, se levantaram, adoraram perante o Senhor. Quando chegaram em Ramá, ela voltou a ter o relacionamento físico, Deus se lembrou-se dela e ela pôde alcançar a sua prioridade. Mas, hoje em dia, muita situação dentro de relacionamento, conforme eu já falei, 1 Coríntios vai falar, ou 2 Coríntios, capítulo 6, vai falar que concórdia tem um filho de Belial com os filhos da luz, que concórdia tem o templo de Deus com o templo de Satanás. Qual associação nós teremos a luz com as trevas? Então, muitas das vezes, a situação emblemática é porque não seguimos um procedimento de cultuar, de adorar o Deus único e verdadeiro. Nós temos princípio, regra, e quando quebramos, sofremos. O quanto sofreu o povo de Israel por deixarem de adorar o Deus que disse: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E eles sofreram muito por isso. Em muita situação nós sofremos porque nós é que estamos errados, né? Deus que não quer nos abençoar. Quando nós colocamos a nossa casa em ordem, reconhecemos como Davi fez: contra ti somente, contra ti pequei, fiz o que os teus olhos era errado. Ele reconheceu, ele pôde ser abençoado, ele pôde ser renovado. Ele queria um espírito renovado, ele queria ter novamente uma coinonia com Deus, para ensinar transgressor e pecador,
ter alegria novamente da salvação, como teve alegria depois que Ana adorou e louvou o Senhor. Então faça isso como exemplo que a Bíblia nos descreve. Não vai atrás desses sermões que tem que sair isso da sua vida. Às vezes é você que tem que refazer os teus conceitos, os teus valores, para Deus te abençoar. Que nessa manhã eu afirmo que Lefe é suede ayau lela mema. Deus é fiel, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.